Olá, este é mais um episódio do Geotalk, especialmente o Geotalk Pocket. E hoje vamos fazer uma versão numa forma de roda de conversa com a nossa convidada, Isabel Menezes. Eu sou a Duda Moreno, estou com o João Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ. Eu e Isabel somos graduandas em Geografia. E o Geotalk Pocket é um apanhado das últimas notícias da semana que nós vamos debater aqui hoje num formato mais roda de conversa, numa coisa mais informal mesmo, para poder atualizar vocês e, claro, com o olhar da geografia. E é importante destacar que a Isabel está inaugurando uma nova onda do nosso podcast, que vai ser trazer alunos também do programa de graduação e também de pós-graduação da Geografia, para poder dividir aqui o palco com a gente, comentar, enfim, participar, para tornar o nosso projeto cada vez mais interativo. Bom, a ideia do nosso episódio de hoje é discutir os principais temas dos últimos 15 dias, que foi uma semana bastante agitada, como eu te convi, né, com várias notícias caóticas, né, e bastante complexas, mas começando inicialmente pelo caso da aprovação que ocorreu no início da semana de uma medida surreal, para não dizer o mínimo, que é a possibilidade da penhora das casas pelos bancos privados no Brasil, né? Isso pode parecer um tanto quanto banal, né, já que outros países como Estados Unidos, Chile, Peru têm esse modelo que é o chamado modelo de hipoteca, né, que é quando uma família ou uma pessoa contrai uma dívida, né, com um banco ou com alguma seguradora financeira, e ela oferece como forma de pagamento por essa dívida contraída a sua casa, que é, na grande maioria das vezes, o principal bem material que uma família de baixa renda possui. Essa lógica, durante muitos anos, não era vigente no Brasil, até porque a Constituição de 88 determina que a habitação é um direito social e, portanto, inalienável. Então, não tem cabimento você oferecer o único bem que você tem em prol de uma dívida. Porém, esse projeto de lei, que foi aprovado no início dessa semana, argumentava que agora famílias endividadas, em sua grande maioria de baixa renda, podem oferecer a casa como forma de pagamento pelas suas dívidas, né? Em prol disso, numa tentativa calhorda até então de defender essa medida, os bancos e os congressistas envolvidos nessa proposta afirmaram que os bancos iriam diminuir os juros da dívida. Olha que maravilha! Olha, você dá a sua casa como forma de pagamento, mas nós vamos diminuir os juros da dívida para que você possa pagar a dívida de maneira responsável e de maneira adequada, né? Ou você vai perder a sua casa, mas você vai pagar menos até então. Fica na rua, mas consegue pagar menos. A lógica é mais ou menos essa. Então foi com essa justificativa, para dizer no mínimo absurda, né, que essa proposta foi aprovada, e isso coloca milhares de famílias à beira da situação de despejo, né, num país que já enfrenta um problema de crise habitacional gravíssimo, né, com um déficit habitacional altíssimo, né, é literalmente você tirar os bens dos pobres e dar nas mãos dos bancos, onde muito possivelmente eles vão vender esses imóveis por um preço muito maior do que foi comprado. Então é uma situação realmente assustadora, num contexto em que nós vemos que o número de famílias endividadas aumentou assustadoramente no contexto de pandemia. Alguns dados apontam que cerca de 63,5% das famílias brasileiras estão com algum grau de endividamento. Então isso significa um número altíssimo de famílias que pode colocar a sua casa como principal forma de penhora de bens. E esse cenário a gente já viu se repetindo em alguns outros momentos da história, né? No caso dos Estados Unidos, a crise de 2008 é um exemplo clássico disso, né? Você tinha todo aquele boom imobiliário nos Estados Unidos, famílias, inclusive, sobretudo afro-americanas, a partir do ganho de crédito concedido pelo governo federal americano, elas compraram casas, né, nesse sistema de hipotecas, e como no efeito dominó, todas elas foram perdendo suas casas e para os bancos, e os bancos, por sua vez, foram quebrando porque não conseguiram arcar com as dívidas dessas famílias, e deu no que deu, que foi a crise de 2008. E só para finalizar, que essa medida, e a tempestade perfeita está aí,
ela vem justamente depois de uma iniciativa do governo federal que foi conceder empréstimo para as pessoas que recebem BPC e outros benefícios sociais do governo, né? Então, são pessoas que ganham muito pouco, porque esses benefícios sociais é entre R$400, R$500 ou um salário mínimo, que estão se endividando sem poder pagar futuramente essas dívidas, né? E que vão se endividar ainda mais, né, quando colocarem a casa como único valor a ser negociado. Então, e sobretudo pessoas que estão desempregadas. Exatamente. Então é literalmente a servidão pela dívida, isso que a gente está vivenciando nesse momento, uma coisa bastante lamentável. A segunda notícia que a gente quer discutir é sobre uma questão que particularmente me toca muito e me incomoda muito, porque mexe com várias questões muito pessoais, que é a fome. Né, saiu, eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu ontem, né, em todos os jornais, com destaque na Folha de São Paulo, a notícia que 33 milhões de brasileiros estão a passar fome. E várias discussões começaram a pipocar nas redes sociais, né, e vários políticos, sobretudo os presidenciáveis, começaram a discutir esse tema. Mas o que me incomodou, e pode até ser um pouquinho polêmico isso que eu vou dizer, eu não sei se vocês vão concordar, mas o que me incomodou foi com o termo "a volta da fome", né? Porque esse termo parece que a fome ela desapareceu do Brasil durante os últimos anos e casualmente ela voltou ao Brasil nos últimos anos, né? E isso não é uma verdade. Nós sabemos muito bem que a fome ela faz parte do próprio processo histórico de formação social do Brasil, desde a invasão portuguesa em 1500, né? As populações mais vulneráveis historicamente, como indígenas, população preta, sempre sofreu com a fome, né? E a fome ela nunca desapareceu, nem nos anos em que ela esteve abaixo da média histórica. Né? Simplesmente o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, de um indicador social criado para poder medir a existência da fome. Não quer dizer necessariamente que a fome desapareceu, então é sempre bom pontuar isso. 33 milhões de pessoas passando fome é surreal, é bizarro, é uma notícia que deveria envergonhar todos e, acima de tudo, gerar revolta. Eu acho que revolta é essa necessidade que a gente está precisando de ter, de gritar, de ir às ruas, de reivindicar, porque é desumano uma situação como essa num país em que grande parte do seu PIB é condicionado pela produção agropecuária, em que a exportação de produtos agrícolas é o grande motor de desenvolvimento econômico desse país. É no mínimo surreal que existam pessoas nesse território que não sabem o que almoçar, não sabem o que vão jantar, ou não sabem o que vão tomar café da manhã, né? Vocês... E o mais surreal disso tudo é pensar que o Brasil, né, ele proporciona exatamente isso que você falou, né, João? Tem essa riqueza, né, de recursos, essa riqueza do próprio território, né, da expansão dos alimentos, né, mesmo da produção alimentícia. E uma outra coisa também que me chama muita atenção é que as pessoas pobres que estão passando fome só não estão passando mais fome por causa das redes de solidariedade. E aí a Isabel pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, né, também, né, porque principalmente dentro das religiões de matriz africana, a fome é um assunto tratado com muita delicadeza, né? Exatamente. Assim, partindo daí, a gente pensar em religião de matriz africana, a gente vai pensar necessariamente num povo que historicamente, né, vivenciou essa experiência de escravização, vivenciou necessariamente a experiência da fome, e até hoje é algo que assombra os terreiros, né? Então, quando a gente pensa em terreiro, a gente pensa necessariamente em pessoas mobilizadas, né, para poder estar sempre a postos num momento de uma situação em que a fome realmente possa voltar a se tornar uma realidade mais comum, né? Que é o que a gente está vivenciando nesse momento, onde, né? Porque realmente
nossa população ainda vivencia fome. Mas é claro que a gente tem as nossas redes de solidariedade, a gente sempre tem. Se a gente pensar em territórios favelados também, isso se expande, né? Porque se a gente vai dentro de uma favela, a gente vai ter essa noção de que toda uma população está preocupada com o que o outro está vivendo. Você, de repente, tem ali a sua família, mas a gente tem muita noção também de família estendida, então tem muitas famílias amigas que colaboram com a vivência uma das outras e tudo mais. Só que realmente, nesse momento que a gente vivencia, né, o que está ocorrendo é que mais pessoas estão muito próximas a vivenciar esse processo, né? E aí os terreiros, né, estão, né, se mobilizando de uma forma com uma maior frequência, né, para poder realizar essas ações, até porque a gente vivencia também, né, porque a maioria dos terreiros ficam em territórios favelizados e tudo mais, a experiência de que muitas pessoas não conseguem acessar os programas de transferência de renda, né, por causa da burocracia. Então, hoje mesmo eu estava conversando, né, com uma pessoa lá da comunidade que eu moro no Fumacê hoje em dia, uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Na verdade, é um conjunto habitacional, né, mas enfim, um conjunto habitacional numa área pobre e tudo mais. E aí a gente estava conversando com pessoas, né, pessoas idosas, mas também pessoas mais jovens que estão enfrentando problemas relacionados ao fato de não conseguirem ter um celular onde essas pessoas consigam fazer o cadastro e tudo mais e acessar, né, os programas, enfim, que o Estado está promovendo. Então é uma coisa meio incoerente, porque imagina, a pessoa vai ter que se endividar para poder comprar um celular para ter acesso a um programa que é, né, feito para que ele tenha uma certa segurança alimentar. Então é uma coisa totalmente incoerente, né? E o que as comunidades de terreiro e de solidariedade muitas vezes também fazem é atuar fazendo esses cadastros tudo mais, né, para poder entrar numa tentativa para que as pessoas acessem, né, esses programas, só que realmente isso não é eficiente, a gente não consegue atingir todas as pessoas, né, num terreiro, por exemplo, né, eu considero que o meu terreiro é um terreiro, assim, de médio porte, a gente tem mais ou menos uns 30 membros e tal. As ações que a gente faz, a gente não consegue, né, contemplar muitas pessoas, a gente faz o que a gente pode ali, né, vai correndo atrás e tal, a gente até tenta correr atrás, né, no momento a gente está tentando outras pessoas para poder doar, instituições e tudo mais, mas isso não é eficiente, até porque a gente precisa pensar que em muitas situações a pessoa que está ali promovendo as ações de doação, ela também é uma pessoa que em muitos casos está passando por aquele momento, está precisando acessar aquilo ali que está sendo doado. Então é toda uma situação, né, que a gente está vivenciando e que realmente, né, a gente, com as situações que a gente está vendo essa semana, as notícias que a gente está vendo essa semana, é um cenário que infelizmente não oferece pra gente muita saída, pelo menos assim, porque eu também conversei sobre juventude nessa semana. Por quê? Juventude também, hoje em dia, se a gente for verificar a taxa de maiores desempregados, né, é a galera ali no início da sua vida, né, de se inserir no mercado de trabalho. Então, essa população está vivenciando essa coisa de não conseguir acessar o mercado de trabalho, essa experiência de precisar desses programas de transferência para poder se alimentar, né? Muitas pessoas sendo demitidas também, né? Que já trabalharam e sendo demitidas. E aí tendo que acessar, pegar o fundo de garantia para poder se alimentar. Então, o cenário que a gente vê, as pessoas dentro dessa situação não conseguem sentar para poder vislumbrar possibilidades, né? Então, quando o João fala da gente se revoltar como povo, é a gente realmente tentar pensar não só nas nossas vivências individuais, às vezes a gente está com uma situação um pouco mais tranquila, mas a gente pensar no que outras pessoas estão passando.
Até porque eu tenho uma visão de que pra gente estar, de repente, num momento em que a gente não está vivenciando uma situação extrema, muitas pessoas necessariamente estão vivenciando, né? Nessa lógica de sociedade que a gente tem. Por mais que essa situação toda de penúria, de pobreza, desemprego, fome, faça naturalmente com que as pessoas tenham atitudes individualistas, porque é aquilo, a questão de sobrevivência imediata, né? Eu preciso sobreviver, então eu vou abdicar da ideia coletiva para poder focar no individual. Mas é o individual que de fato vai fazer com que, é o coletivo, perdão, que vai fazer com que a gente saia dessa situação. E mais uma vez, eu bato sempre nessa tecla, é não pensar que a solução sempre vai vir pela via político-partidária e institucional. Mas a solução ela sempre vem pela mobilização de base, a solução sempre vem pela criação de uma consciência política coletiva, pela necessidade da gente pensar que nós somos atores relevantes para mudar a situação que está diante dos nossos olhos, sabe? Sobretudo nós que carregamos esse estigma de marginalização social, que carregamos esse estigma de segregação em vários aspectos, nós não somos contemplados pelas políticas partidárias e institucionais, né? É só a gente ver as propagandas eleitorais, né? A branquitude em sua maioria, a heterossexualidade em sua grande maioria, então isso é algo também que a gente tem que ver essas outras vias. E pensar também que essas redes de solidariedade, elas vêm como um alívio, como um fôlego para esse momento, que as pessoas não vão se sustentar a todo momento só de cesta básica, e que na verdade isso também mexe com uma outra área da pessoa, né? Porque quem recebe a cesta básica por si só já fica sensibilizado, já fica com a sua autoestima baixa, porque caramba, não tenho o que comer, eles estão me ajudando. Tudo bem, naquele momento a pessoa até recebe. Mas ninguém vive de cesta básica o tempo todo. A pessoa também precisa de fôlego de vida para poder trabalhar, ter o seu alimento garantido, estudar e o que a Isabel falou, né? Vislumbrar outras realidades, vislumbrar outras expectativas, outras esperanças, outro modo de vida que não seja só ficar lutando o tempo inteiro para sobreviver, sabe? E um outro aspecto, agora já um aspecto mais técnico e informativo, é necessário que a gente entenda, quando a gente fala em 33 milhões de pessoas passando fome, é necessário entender que o conceito de fome e o conceito de insegurança alimentar é muito importante para a gente poder entender. O Milton Santos, né, que é uma referência na geografia brasileira e mundial, ele escreveu um livro chamado A Pobreza Urbana em meados da década de 90, e ele levanta uma discussão que eu acho muito pertinente, que é sobre os indicadores sociais para se determinar o grau de pobreza. Existe um consenso geral de que uma pessoa pobre ou miserável é aquela que vive com menos de $2 ou $1,90 ao dia. Mas quem criou essa concepção, quem criou esse indicador foram organismos multilaterais de países ocidentais, né? A realidade é muito diferente do que a FAO pensa, é muito diferente do que a ONU estabelece, é muito diferente do que qualquer organização internacional situada num país ocidental pensa a respeito. Então é necessário entender que existem diferentes graus de pobreza, é necessário entender que existem diferentes graus de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, se a gente for avaliar de uma maneira mais crítica, todos, em algum grau, independente da classe social, foram afetados pela insegurança alimentar. Se você vai no mercado hoje e evita comprar um produto, ou compra um produto de valor mais barato porque você não tem dinheiro para comprar aquele produto que você já estava habituado, isso é um exemplo de insegurança alimentar fraca, mas um exemplo de insegurança alimentar. Até chegar aos casos mais extremos, que é justamente essa coisa do será que vou comer mais tarde? Será que eu vou comer no final de semana? Será que eu vou comer no final do mês? Então é necessário entender também que, de uma maneira geral, existe uma certa homogeneidade, né, dessa precariedade em relação à alimentação. É quando você deixa de comprar uma cenoura porque ela está R$8 o quilo. É quando você deixa de comprar um determinado tipo de arroz porque ele está uma fortuna. É quando você substitui o arroz pelo macarrão. Quando você substitui o feijão preto pelo feijão carioca, por aí vai. Um outro aspecto também que eu acho muito importante é como, desde o início da atual gestão, houve todo um processo de destruição, e essa é a palavra,
dos programas que visavam reduzir o grau de insegurança alimentar e fome. O Brasil tem programas fantásticos de garantia, de incentivo à agricultura familiar. Que são referências mundiais. Exatamente. De incentivos à agricultura familiar, de incentivo ao reaproveitamento de alimentos, enfim, programas assim que foram construídos com muita luta. Não foi nenhum partido político que deu isso de presente, não foi luta mesmo, né, de camponeses, de movimento de base, sabe, de trabalhadores rurais, e que funcionavam muito bem para garantir a segurança alimentar. E desde o início da atual gestão, sistematicamente foram retirados investimentos desses programas, a ponto de cerca de 90% do investimento ser cortado, ou seja, é inviável que eles sobrevivam. Então, é uma tempestade perfeita, literalmente, né? Então, de um lado você tem o endividamento, do outro lado você tem o não investimento, e do outro lado você tem justamente uma inflação galopante, uma coisa assustadora que a gente está vivendo. Então, é um cenário de caos completo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sem contar a reduflação, né? Se eu não me engano, o termo é esse. Que eles diminuem a qualidade de determinados produtos e vão diminuindo o tamanho sem com que a população perceba, para baratear o produto, para fazer com que a população consiga comprar. Por exemplo, o leite passou a ser mistura láctea. E aí o biscoito que tinha o pacote de biscoito que vinha com 8 unidades passou a vir com 6. E aí eles foram diminuindo gradativamente a ponto de agora que tá uma coisa geral assim da gente perceber, mas isso já vem acontecendo gradativamente. Pois é. Que é uma das tecnologias do capitalismo para ele continuar se mantendo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e ontem, na calada da noite, né, para completar esse hall de desgraça e caos que o país virou, foi aprovado pelo STJ o chamado rol taxativo. O que seria o rol taxativo? A gente sabe muito bem que existe isso é histórico, né, um processo de sucateamento do Sistema Único de Saúde, que é deliberado e é muito bem organizado, e a saúde privada cada vez mais vem ganhando espaço no Brasil. E ontem, né, o STJ resolveu aprovar um projeto de lei em que desobriga os planos de saúde a cobrirem alguns serviços que não são considerados serviços essenciais, né? Anteriormente, os planos de saúde também não eram obrigados a cobrir esses serviços essenciais. Só que você entrava com uma ação na justiça, consequentemente, ganhava essa ação e, consequentemente, você tinha direito a esses serviços prestados pelo plano de saúde. Só que agora, você pode entrar na justiça e não vai adiantar de absolutamente nada, porque os planos de saúde não têm a obrigação, isso daí por lei, de cobrir problemas como câncer, transtornos psicológicos terapêuticos, doenças, inclusive, terminais, autismo, TDAH, enfim, vários outros tipos de transtorno, doenças e etc., que são super necessários ao acompanhamento médico e que muitas das vezes o próprio SUS oferta esses serviços, mas de maneira muito reduzida e que não tem um alcance muito grande da população por desconhecimento, porque a gente desconhece as potencialidades e a capacidade de oferta de serviços que o SUS possui. A nossa ideia de SUS é o postinho que oferece vacina só durante algumas épocas do ano, ou eu passei mal e vou no UPA. Não, é muito maior do que isso, tem muita mais potencialidade do que isso e tem programas que são fantásticos. Então, literalmente, o Brasil virou, se você não morre de fome, você morre de bala ou você morre de doença. A lógica, as escolhas que você tem para o Brasil atualmente, infelizmente, são essas. E isso vai minando essa nossa capacidade de ser utópico, de sonhar, de pensar outras alternativas. Né? Vocês querem falar algo? Não, realmente, né? E as situações vão se afunilando. Eu lembro que eu trabalhei um tempo com plano de saúde, que é importante falar que foi o setor que mais cresceu nesse período de pandemia e que mais empregou, né? Eu fui uma pessoa que eu fui contemplada um acesso a uma vaga para trabalhar com plano de saúde.
E além de ser um trabalho que é extremamente estressante num contexto de pandemia, você estar trabalhando com plano de saúde é extremamente estressante para um trabalhador já precarizado, enfim, por causa das coisas relacionadas a esse emprego de call center, né? Que a gente precisa ter um tempo também para falar sobre a vida desse trabalhador. Sim. E, enfim, o setor que mais cresce, que cresceu muito nesse período de pandemia, e cada vez mais a gente está vendo que os planos de saúde estão se movimentando, se mobilizando para realmente, né, minimizar as possibilidades que a pessoa tem de ter um plano de saúde que contemple a pessoa naquele momento, sabe? Eu sempre fico pensando, a gente que está ali vivenciando e aprendendo sobre as dinâmicas ali do plano, a gente vê que não é nada barato para a população. Né? E realmente o SUS é um programa muito bom, mas é isso, né? Toda uma tempestade perfeita, que há uma sobrecarga, enfim, toda uma situação, né? E aí a pessoa acaba recorrendo a um plano de saúde, muitas vezes sem ter condições, abrindo mão de uma série de outras coisas, né? Que precisa, né? Para poder ter uma vida saudável em todos os sentidos, e aí optando por um plano de saúde, e aí nesse momento tendo que lidar com essa situação. É muito complexo, né? E aí várias outras coisas acontecendo, né? Eu lembrei agora que o João falou, ainda lá no assunto da hipoteca, que a gente também está vivenciando e está passando aí nos jornais a situação do crescimento de pessoas em situação de rua, né? E aí pessoas diversas, famílias inteiras, né? E esses dias, né, acho que foi ontem, eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que está em situação de rua, uma mulher, ela relatando que até existem, né, enfim, programas e assim, né, pessoas que têm instituições que tentam ajudar essas pessoas que estão nessa situação, mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente olha para a pessoa em situação de rua e a gente não enxerga, né? Por quê? A gente é muito acostumado a tentar enquadrar essas pessoas num perfil, né? E aí, as pessoas são diversas, as pessoas têm necessidades diversas, as pessoas estão na rua por motivos, por situações nas suas vidas, né? Mas que muitas vezes a gente pensa que a solução é pegar e enquadrar ela naquilo ali, mas não é, a gente precisa realmente olhar para as necessidades dessa população, entendeu? Para poder lidar com esse problema, com esse déficit, né, habitacional que a gente já vivencia, né, desde que há mais de 500 anos, né? Enfim, eu acho que o momento chave foi ali, né, a abolição, lei de terras. Tá no cerne da história. Uma outra questão, ainda voltando com relação à saúde, né, que eu tenho observado muito, porque também vivencio isso, é o aumento do preço dos medicamentos, assim, pós-pandemia, assim, os medicamentos subiram num nível surreal. E aí também a gente esquece que o SUS proporciona alguns medicamentos para a população, alguns não, vários, né? Muitos medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo, né? Que são os medicamentos mais caros, que em algumas doenças as pessoas precisam daqueles medicamentos, até os medicamentos de base, antidepressivos, para pressão, para hipertensão no caso, né? Diabetes, enfim. E quando vem essa questão do plano de saúde, quando a pessoa não consegue esperar a fila, o CISREG, enfim, e recorre a um plano de saúde, o médico não vai se importar se o medicamento que ele está passando para esse paciente vai ter no SUS ou não. E aí ele acaba passando no medicamento que é super mais caro, de um laboratório específico, em contrapartida ele poderia ter só mudado a fórmula, só ter mudado uma nomenclatura, que esse paciente poderia encontrar a medicação no SUS. Então ainda tem essa visão, né? Que o médico do particular, ele não tem essa visão ampla de pensar na qualidade de vida que esse paciente pode ter, no sentido do acesso ao medicamento. Não é porque também esse paciente está se consultando por vias particulares, por vias próprias, que ele vai ter esse acesso, né? Então, assim, é muito complicado. A inflação chegou em todos os é a carestia total e completa, né? É muito complexo mesmo. Claro que assim, até uma questão meio impopular aqui, só contando uma experiência. Às vezes esse médico, né,
ele realmente não tem mesmo preocupação. Eu já comprei nimesulida, porque eu não tinha noção, por exemplo. O cara receitou, né, pra mim fazer na farmácia de manipulação. O cara chegou lá pra mim e falou, poxa, eu não vou te vender isso porque isso aqui é nimesulida, que você encontra numa farmácia do posto, que você encontra numa farmácia mais popular, mais barato. Então, às vezes, falta essa sensibilidade, né, desse profissional de entender com o paciente com que ele está lidando, enfim, né? Bom, e pra gente finalizar as nossas notícias do dia hoje, que não foram tão boas como a gente esperava, enfim, transmitir, uma notícia que ainda está acontecendo, né, e que pelo andar da carruagem parece que o final dela ainda vai se arrastar durante alguns bons dias, é o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, numa região remota do Amazonas, chamada Vale do Jabaru. Né? Ambos faziam, no caso do Dom Phillips, estava na região para coletar dados, entrevistas com os residentes de uma comunidade nativa isolada para a escrita de um livro, e o Bruno Araújo era um indigenista que já atuava na área já há alguns anos e vinha sofrendo ameaças constantes por parte de garimpeiros e madeireiros que atuam na região. Eles estão desaparecidos há cerca de 5 dias e vem mobilizando de maneira muito intensa, né, a FUNAI, órgãos ligados às comunidades indígenas, né, e agora, só recentemente, a Polícia Federal e o IBAMA. E isso se insere num contexto até então de degradação das políticas ambientais no Brasil nos últimos anos, sobretudo desde 2019, né, com o sucateamento dos órgãos de fiscalização ambiental, com as ameaças cada vez mais claras, né, aos líderes de defesa do movimento ambiental e, sobretudo, né, em relação à questão da presença dos madeireiros e garimpeiros nessa região do Amazonas, né? Então a gente fica na expectativa de que as buscas elas se concentrem cada vez mais e que ambos sejam achados e que isso seja solucionado da melhor maneira possível. Bom, é isso, gente. Obrigado, Isabel, pela ilustre presença hoje aqui no nosso... As notícias não foram boas, Exato, mas a convidada foi maravilhosa. E a partir disso, reiterando o que eu disse lá no início, nós vamos tentar agora ao máximo trazer pessoas que fazem parte do corpo discente, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para que possam participar do nosso projeto, porque o projeto, ele não é da biblioteca, ele não é meu e não é da Du. O projeto, ele é do programa de pós-graduação em Geografia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é importante ressaltar que essa universidade, ela é formada por alunos, né? Então os alunos que têm que produzir o conteúdo, os alunos que têm que produzir ciência e os alunos em sua diversidade que têm que colocar a cara a tapa aqui e mostrar para o mundo o que fazem, o que são, o que pensam, o que dialogam. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui no nosso canal, que é o nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Sigam-nos nas redes sociais agora. Nós temos lá o nosso Instagram, geotalk, é geo.talk, né? Pode seguir lá. E o vídeo vai estar disponível, como sempre, no Spotify e nas redes sociais da biblioteca e também no YouTube. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.